Namastê. E aí, você acha que o yoga é capaz de modificar a nossa relação com a sociedade e com o meio ambiente? Eu diria que se não é capaz de fazê-lo, talvez não estejamos no rumo certo, direcionando as nossas práticas de acordo com os reais propósitos do yoga. Por quê? Porque entendemos que yoga é um caminho para a autorrealização, para a realização de algo que se considera ser a nossa própria essência. E, na própria tradição, se menciona que esta essência é comum a todos nós. Então, se há algo que temos em comum e que não nos diferencia, é esta essência que é incolor, que não tem propriedades que possamos utilizar para classificarmos-nos como diferentes, como melhores ou piores, hierarquizando, inclusive, aquilo que não está sujeito a essas hierarquias. É por isso que a busca da unidade, ela está relacionada exatamente ao respeito à diversidade. A diversidade exatamente nesses aspectos que são circunstanciais e que nos diferenciam nesse momento em função daquilo que não está relacionado a esta essência. Por isso é que eu diria que buscamos a unidade e não a uniformidade, aqui plagiando o grande padre Júlio Lancelotti, porque ele nos lembra que quando se busca a uniformidade daquilo que não é essencial, é exatamente aí que a gente começa a incorrer nesse risco de hierarquizar o efêmero, de classificar os seres humanos, inclusive na relação com outros seres também, como melhores ou piores, como aqueles que têm mais ou menos direitos, como aqueles que merecem ter privilégios e os que não merecem tê-los, e assim sucessivamente. Isso nos leva à segregação, isso nos leva a noções de superioridade, isso nos leva a buscar tratamento especial e exclusividade, a cultura VIP. Numa sociedade em que todo mundo quer ser VIP, né? Todo mundo quer ser exclusivo, onde se vende isso de maneira bastante abrangente, é sinal até que essa exclusividade nem está assim tão difundida, porque quando deixa de ser exclusiva. Mas isso movimenta corações e mentes. E essa necessidade de diferenciação nos leva, inclusive, a incorrer em grandes dilemas éticos, ou até infringir a própria ética, que muitas vezes entendemos ser adequada ou correta. Por exemplo, quando queremos manter um privilégio a qualquer custo, nós estamos sujeitos àquilo que chamamos de corrupção, porque estamos com o nosso coração partido. E sabemos que a etimologia da palavra corrupção vem desta divisão, ruptura, do coração core, né? E isso nos leva, inclusive, às vezes, a tendências reativas. Alguém ameaça o meu status, os meus interesses, alguém até mesmo questiona hábitos que tenho que podem ser destrutivos para a sociedade, para o meio ambiente, e isso me incomoda muito. Isso nós vemos com grande frequência. Muitas vezes esses questionamentos vêm exatamente do nascer de uma consciência. E essa consciência pode ser despertada e expandida pela própria relação com o yoga, quando as práticas são direcionadas de maneira adequada para esse processo que nos leva a enxergar além do nosso próprio umbigo, certo? Então é importante lembrar que isso pode nos levar a romper condicionamentos. É importante frisar isso, porque esses condicionamentos definem ideologias, esses condicionamentos definem posturas que podem ou não ser construtivas na sociedade, que podem ou não ser profícuas no sentido de nos levar a um convívio mais harmonioso. Então isso me faz lembrar, de o quanto essa necessidade de nos diferenciarmos, nos sentirmos melhor em função do que tenho, das posses, do status, não pode ser realmente algo bastante destrutivo, negativo, do ponto de vista social. Às vezes as pessoas falam, não, mas eu trabalho para conseguir viver bem, para ganhar dinheiro, porque o dinheiro é necessário para viver bem. E claro que até um certo ponto,
Os recursos financeiros, materiais são importantes, ninguém o nega, ou melhor, ninguém deveria negá-lo. Porém, até que ponto isso é realmente importante? Alguns estudos têm mostrado que a riqueza relativa acaba sendo mais valorizada, de um modo geral, do que a riqueza absoluta. Um questionamento feito com muitas pessoas nos Estados Unidos em um estudo que foi lá realizado, mostra que a maioria das pessoas prefere ganhar $50.000 por mês, desde que a maioria, os outros, ganhem 25 mil, do que ganhar 100 mil se os outros, de um modo geral, ganharem 200 mil. Ou seja, o que se atribui aí valor não é aquilo que me permite viver melhor com as minhas necessidades, com as minhas demandas. Está se atribuindo valor aí na necessidade de me sentir melhor do que os outros. Porque ao ganhar mais que o outro, eu posso, me sentir melhor do que ele. E isso é um grande fator gerador de desagregação e de problemas na sociedade. E como eu falo, essa tendência define ideologias. As pessoas muitas vezes não se percebem como tendo uma própria ideologia. Inclusive é comum hoje acusar o outro de ter uma ideologia, de ser ideológico, como se eu não fosse, como se eu não tivesse uma ideologia, como se eu não tivesse um ideário que motiva minhas ações e minhas opiniões, e minhas decisões. Tá? E aí eu faço uma questão, eu faço uma pergunta aqui que deixo em aberto para responder num próximo vídeo. Nós nos incomodamos mais, por exemplo, com o pobre lutando por direitos ou com o rico lutando por privilégios ou tentando preservá-los? O que nos leva a ter mais incômodo? É um movimento social ou é alguém que grilou uma propriedade e a defende até de forma violenta? O que nos incomoda mais? É alguém falar para mim que tem restrições alimentares porque defende direitos dos animais? Ou é alguém falar que deve ter a liberdade de comer o que quer e o outro não deve lhe encher o saco por causa disso? Então, todas essas questões, eu não estou aqui nem entrando no mérito do que é certo e do que é errado, mas estou apenas deixando as questões em aberto, elas têm relação com tudo isso que comentamos. Então, eu digo, quando vamos desenvolvendo uma consciência cada vez maior do nosso papel, das nossas relações nesse mundo, com todos os demais que sustentam a nossa própria existência, porque sem as relações com o meio e com as pessoas nós não somos absolutamente nada, então é exatamente isso, esta consciência expandida que nos leva a ter essas reflexões. E quando eu começo a me permitir essas reflexões de modo não reativo, como o yoga nos propõe, não seja reativo, observe, avalie, Isso é um primeiro passo para uma real transformação. Do contrário, vamos ficar apenas praticando técnicas e achando que essas técnicas se resumem em garantir a mim alguma vantagem física, mental, tá? Melhorando a minha saúde, a minha flexibilidade, mas sem que isso nos transforme realmente num nível mais profundo. Então, semana que vem, continuo nesse assunto, vou falar dessa questão das ideologias, de um certo modo, como a gente pode relacionar isso com a própria experiência com o yoga. Namastê.